Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai refletir sobre Lula livre. Agora, Lula livre é Lula lá também ou não? A gente tem uma imensa novidade que decorreu aí da decisão, ainda que muito tardia, né, do Rubinho Fachin, do Edson Fachin, né, que ele me faz lembrar o Rubinho Barrichello por conta da demora para decidir sobre a questão do foro adequado para o julgamento do ex-presidente Lula. Mas o fato é, nós vamos discutir aí sobre não só a anulação de todos os processos que tiravam, inclusive, Lula da disputa eleitoral, mas sobre as perspectivas que há para essa disputa, para a entrada dele na disputa eleitoral e no jogo político brasileiro mais amplo daqui até 2022. E para isso, eu chamei dois experts em cada um dos temas, vamos dizer assim. Um deles é o Rafael Valim. O Rafael Valim é advogado, é o fundador do Instituto Lawfare, que lida com a questão do lawfare, ou seja, do uso de recursos judiciais como uma forma de disputa política. E o outro é o professor Fabiano Santos, cientista político, professor do IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro. Então, nós vamos entrar agora nessa discussão, vamos tentar entender efetivamente o que aconteceu, e eu já dou as boas-vindas para os dois, para o Rafael, para o Fabiano, e acho que talvez seja interessante a gente começar tentando entender primeiro o contexto jurídico dessa coisa, né? Afinal de contas, né, podemos perguntar não só por que demorou tanto, né, para o Edson Fachin decidir da forma como decidiu, mas, Rafael, se você puder fazer uma análise um pouco mais geral, né, de como chegamos até aqui, o que se pode dizer sobre o processo, se há ainda risco de alguma reversão desse processo daqui para frente. O que você pode dizer para a gente? Bem-vindo, Rafael, bem-vindo, Fabiano. Rafael, você com a palavra. Muito bem, Cláudio. Eu agradeço muitíssimo o seu honroso convite para participar do seu programa, que eu tenho acompanhado e está indo muito, muito bem e tendo a merecida repercussão. É uma satisfação participar desse programa também com o Fabiano, que eu estou tendo a satisfação de conhecer agora só virtualmente que a gente conhece as pessoas, mas é uma oportunidade muito interessante para conversar com vocês e conversar com gente de alto nível, que, aliás, atualmente está difícil o diálogo de alto nível no Brasil. Até, quando me fazem essas perguntas mais gerais sobre a Lava Jato, é até difícil a gente ver por onde começa, né? Porque é tanta coisa a dizer, mas o que eu tenho dito agora, depois de tanta coisa também que aconteceu, é que não precisava ser um grande especialista, não precisava ser uma sumidade em direito para concluir que a Lava Jato, desde a sua origem, era uma operação absolutamente ilegal, né? Aí sempre a gente, quando eu falo uma coisa dessa, as pessoas falam, mas não tinha corrupção. Isso é outro tema. É claro que foram descobertos esquemas de corrupção e a corrupção sempre vai existir, sobretudo no modelo capitalista. Agora, o que a gente tem que observar é que a Operação Lava Jato, e agora está evidente, foi montada num esquema baseado em ilegalidades, né? Ou o que nós chamamos, que na verdade o lawfare é uma chave conceitual, para você explicar de uma outra maneira esse fenômeno, mas o que a gente quer dizer quando fala, olha, aquilo ali foi uma grande operação de lawfare?
cada ato daquela operação não importava a observância do direito, não importava a construção, importavam os efeitos táticos e estratégicos de cada um daqueles atos jurídicos, né? E todos tinham um destino muito claro, que agora também não é nenhuma novidade, todo mundo, depois das revelações lá das mensagens, é algo muito claro, que era um grande projeto de poder, na verdade, a Lava Jato, projeto de poder, um projeto econômico, projeto de natureza pessoal para os membros deles, e dentro desse projeto político, desses concurseiros lá de Curitiba e também, né, do Rio, eles tinham determinados inimigos dentro desse projeto. E o inimigo, por excelência, era o ex-presidente Lula. Veja, eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não sou... Claro, já fui, ao longo desses anos, já fui acusado de tudo. E fazer crítica à Lava Jato nesse momento também é muito fácil. O difícil era fazer lá em 2015, né? 2016, aí a coisa tinha um preço alto. Mas o que é o grave aí, Cláudio e Fabiano, na minha visão, né? Primeiro, nós chegamos num momento de tamanha subversão da ordem jurídica, embora muitos juristas à época, eu me lembro quando saiu a primeira sentença, lá, a sentença do triplex, gente conhecida nossa, que assim, escrevendo artigos na Folha, estava falando que a sentença do Moro era irrepreensível. Difícil, né? Mas assim... O que você acha que explica esse tipo de posicionamento diante das Então, evidências dos abusos e dos erros judiciais? então, isso que eu digo, sempre foi óbvio, Cláudio, entendeu? Sempre foi óbvio. Nunca, é que assim, qual o problema também dos juristas, e eu acho que isso se estende a outros campos no Brasil. As pessoas, assim, por conta das paixões políticas, tal, elas vão deixando de raciocinar. É uma dificuldade enorme de manter a coerência, né? No jornalismo a gente tem isso, no direito também. As pessoas, se tivesse o mesmo caso com outro acusado, elas teriam dito outra coisa. Mas como era o Lula, e naquele momento havia o antipetismo e havia um clima, porque isso também é próprio do Loeffler, havia um clima em que a condenação do Lula era algo irresistível, né? Não tinha como ter outro desfecho, né? Mas só para concluir, não falar demais aqui, não monopolizar a conversa, um dos pontos mais graves, acho que assim, do ponto de vista jurídico, foi no momento em que fizeram uma representação contra o Sérgio Moro. Não sei se vocês se lembram disso, é um episódio um pouco esquecido assim dessa história. E o TRF lá da 4ª Região, numa decisão que eles falam assim, não, o Moro pôde, ele não tem aqui nenhum motivo para ele ser responsabilizado pela questão lá do sigilo, levantamento do sigilo. E eles declaram de maneira explícita, numa decisão, que a Lava Jato não precisava observar as normas jurídicas. Eles Situações disseram, excepcionais requerem compostos... soluções excepcionais. Eu lembro de uma decisão mais ou menos assim, é essa Exatamente, que você está pensando, isso, né? é isso. Então, eles criaram, naquele momento, um estado de exceção jurisdicional que abriu campo para tudo isso, né? Então, não é que é um crítico à época, não, eles próprios estavam dizendo o que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam excepcionando as regras para determinados fins. E agora nós estamos num cenário completamente diferente. Foi uma surpresa, né, nessa semana a gente receber essa decisão do Fachin. E, enfim, agora tem um pouco de água para rolar, mas me parece que o cenário começa a ficar um pouco mais claro, né? Mas eu tô falando demais aqui, eu acho, Cláudio. Imagina, acho que a gente precisa entender isso, né, Fabiano? E aí eu Sim, claro. passo a palavra para o Fabiano. Fabiano, e você, como é que está enxergando esse cenário? Muda muita coisa, você acha, do ponto de vista político? Se quiser também entrar na questão jurídica, claro que você está à vontade, mas você vê uma mudança muito grande do cenário com essa volta do Lula à disputa eleitoral? Ah, com certeza, né? Eu acho que
volta do Lula ou, né, essa inversão, esse choque, né, que ocorreu essa semana, envolvendo, claro, o Lula, deu uma, como para resgatar aqui um ponto do Rafael, deu uma clareza aqui, né, deu uma clarificada, né, no jogo político. Mas antes disso, eu queria dar as boas-vindas, né, agradecer o convite, Cláudio. Eu que agradeço. Venho acompanhando o trabalho que você vem fazendo aqui nesse programa de fundamental importância, né? E, bom, acompanho as intervenções do Rafael já há algum tempo, né, interessado, obviamente, e curioso a respeito das questões jurídicas e seus impactos, né, na conjuntura política brasileira. Bom, então, voltando para isso, eu tenho algumas perguntas para ele, na verdade, eu queria aproveitar, né, Pode fazer. nosso espaço para explorar o Rafael, porque, assim, nós, analistas políticos, né, ficamos um pouco na berlinda, tendo que emitir, né, juízos e opiniões ou análises, mas numa circunstância um pouco incerta. Incerta a respeito das intenções do Edson Fachin, né, porque a gente vem de alguns anos observando as estratégias e intenções dos juízes do Supremo e como as estratégias e intenções se sobrepõem àquilo que é básico, que é a questão da Constituição e dos direitos, né, e uma politização absolutamente tóxica do Supremo, né, e intervindo com consequências drásticas na vida política brasileira e por aí na economia e na vida das pessoas. Isso ocorre não apenas, eu acho que já vinha de algum tempo essa pedagogia, antipedagogia, né, do judiciário na política, desde o mensalão, e nos absurdos que nós ouvimos do Barbosa, não me lembro o primeiro nome dele, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, como relator daquele episódio lá do mensalão, fazendo ilações fantásticas, né, sobre as votações no Congresso, não é? E votação no Congresso e liberação de dinheiro no orçamento, e por aí as coincidências com o que acontecia no Banco do Brasil, e por aí a distribuição de propina e de mensalão para a base do governo no Congresso. Isso fundamentou a condenação de uma série de pessoas, políticos importantes e quadros do PT. Isso já tinha ocorrido. Eu acho que isso foi um ensinamento, uma primeira, né, experiência, né, do judiciário, no sentido de entrar tão fortemente na vida política, e foi, eu acho que nesse período, o artigo do Sérgio Moro, né, a respeito da Operação Mãos Limpas na Itália. É um artigo de 2004. Né? Dessa época. Dessa época. E ali ele dá um retrato do que ele ia fazer. Certo? O artigo é muito impressionante, porque ali ele diz. Eu fui ler mais para frente, ou seja, quando a Lava Jato começou, lá para 2014, 2015, e aí eu, assim, me bateu uma luz, assim, a intenção está muito clara, né, do juiz. Isso foi vencedor para mim. Então, só para também não alongar e a gente poder falar mais, né? A coisa, por que a conjuntura para mim, né, ficou mais clara? Porque no artigo lá de 2004, o Sérgio Moro falava da Operação Mãos Limpas e ele falava daquele líder italiano socialista, Craxi, Benedito Craxi. E ele, eu acho que, assim, como tudo funcionou, ele na cabeça, me pareceu que ele tinha um projeto, tudo funcionou muito a contento. Os atores se encaixando muito bem, porque a experiência italiana, né, de governo de coalizão, corrupção, e um partido da esquerda se aproximando de um partido de centro-direita,
PT, PMDB, então tudo muito fazendo sentido, né? E com um líder carismático, popular, muito importante à frente dessa coalizão, sendo o Lula o equivalente, né, do Crash, né, no Brasil. E eu acho que na percepção do Moro, o destino do Lula seria o ostracismo definitivo. Fugir, vai para algum lugar onde ele seria recepcionado e acaba ali desmoralizado, né, pela realidade dos fatos, né? Só que o Lula não é um Crash. A história não se repete, não é isso? Nós analisamos a política, a gente sabe muito bem que a gente tem analogias, a gente tem algumas semelhanças, mas assim, o desdobramento nunca é o mesmo e frequentemente é bem diferente, né? Quando você transporta experiências de um país para o outro, países diferentes, né? com características às vezes muito semelhantes, mas traços distintos muito, muito significativos. Então, acho que a força aí dos personagens políticos, né, explica bastante. O Lula não fugiu do país, não se exilou e não aceitou o ostracismo, né, e continuou obstinado, né, no papel que ele ainda exerce como liderança política. E quando ele vai ao jogo, isso é uma característica do Lula, sempre foi, quando ele vai para o jogo, ele polariza. Não no sentido dado da linguagem corrente. Polarização como sinônimo de extremismo, né? Que não é a mesma coisa, né? Extremismo, polarizar no sentido assim, eu sou o ator de oposição, tenho um ator na situação, eu sou o ator legítimo para fazer o contraponto com o ator da posição. E se alguém for substituir esse ator que está, né, no governo, serei eu. Eu tenho legitimidade e credibilidade para fazer isso. Nesse sentido que o Lula polarizou. Porque nunca nenhum ator político, na cena atual, desde que o governo Bolsonaro começou, nenhum ator político relevante institucionalmente ou com algum histórico conseguiu fazer o contraponto e ser ouvido como o Lula conseguiu e fazer tanta diferença como o Lula conseguiu em tão poucas horas. Só um ator político da capacidade do Lula poderia fazer isso. Então, a gente clarificou a conjuntura política, né? Agora existe um contraponto. Pode não ser que no ano que vem seja o Lula, mas os temas e o modo pelo qual o opositor ou a opositora, né, se comportará, é isso? Já foi dado de bandeja ali pelo Lula. Em pouco tempo ele matou o governo Bolsonaro. Pouco tempo, poucas palavras. Como deve ser desferido o ataque? Está definido. Então, eu acho que aí tem a questão da Lava Jato, o Crash e mãos limpas, né? O Lula não é o Crash. Em segundo lugar, o PT não é o PSI, né? O PT não é o PSI, exatamente. E aí a questão da polarização. A polarização existe, foi feita pelo Lula, mas não no sentido, né, de extremos, porque todo mundo sabe que o PT não é extremado em nada, nem muito menos o Lula. Agora, uma coisa, voltando um pouquinho para a discussão jurídica, para a gente fazer esse ping-pong, Rafael, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a seguinte, né? Muitas vezes quem defendia a Lava Jato dizendo, olha, tanto foi tudo certo que foi confirmado em diversas instâncias, ou seja, todas as instâncias do judiciário confirmaram tudo. Quando a gente olha para o TRF4 e aquela turma específica do TRF4 que decidia sobre a Lava Jato, enfim, a gente pode até, digamos, sem entrar em outro aspecto que eu já vou mencionar, dizer, olha, mas ali havia vínculos pessoais muito fortes entre membros da turma e membros da Lava Jato, e o juiz Moro em particular, que, como ficou claro aí com os dados da Vaza Jato, ele liderava a própria operação, ele não era um juiz neutro, né? Hoje, inclusive, vi uma matéria do Intercept, que até acho que eu vi por intermédio do Rafael. O Rafael acho que postou no Twitter a matéria e eu fui ler. E é uma matéria interessante que uma hora o Moro, numa conversa de mensagens com o Dalão, diz, olha, sem bola fora. A imagem que me veio na cabeça é, imagina que o jogador de um time vai bater o pênalti, o juiz falou, não erra.
sem bola fora, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Quer dizer, o juiz não pode dizer para uma das partes, e a acusação, a promotoria é uma das partes, né, o Ministério Público, que ela não pode dar bola fora. Isso não cabe, né, não compete a um juiz. Mas, enfim, ele liderava ali, tinha vinculação com membros da turma no TRF4 que decidia sobre a Lava Jato, tinha para falar, então passa um pouco por essas relações. Inclusive, apareceram, né, também nas mensagens da Vaza Jato alguns desses juízes da quarta turma da turma do quarto tribunal, né, do TRF4. Agora, quando a gente pensa em instâncias superiores, né, CJ, STF, por que ainda assim havia tanta confirmação? E aí não só no caso da Lava Jato de Curitiba, mas inclusive em outros braços da Lava Jato que foram se gerando país afora. A gente pode falar talvez de um clima, de uma onda lavajatista que acabou, na realidade, fazendo com que juízes que talvez em outros momentos não decidissem dessa maneira, passassem a decidir assim agora? Há algo assim ou o que há? A pergunta é muito boa, Cláudio. E a resposta, que antes era uma resposta que as pessoas falavam, você não tem prova do que está dizendo, sabe? Ficava aquela... Uhum. Agora Mas você tem também nós temos convicção? prova. Só convicção, né? Mas são vários modos. Primeiro, uma coisa importante, eu estava ouvindo aqui atentamente a reflexão do Fabiano, é importante, um primeiro dado é que esses agentes do sistema de justiça são, do ponto de vista político, eles são assim, analfabetos. Eles têm uma... a formação dessa turma, em termos políticos, é nula. Né? São concurseiros que não sabem nada da política, e tanto que agora eles vão ser tragados pela política. Né? Eles vão ser... porque eles erraram o cálculo, eles são pessoas que... Eu até tenho um dos artigos mais virulentos que eu escrevi contra o sistema de justiça brasileiro, chama Da Farsa ao Cinismo, né? O discurso jurídico brasileiro, da farsa ao cinismo. E eu traço um quadro, um perfil bem irônico do juiz brasileiro. É importante a gente ter esse quadro sociológico da justiça brasileira, né? Para a gente até poder avaliar do que a gente está tratando. Agora, como que todos esses juízes, por exemplo, um ministro do STJ, como que ele se curva a juízes de piso, a juízes de primeiro grau de Curitiba? Né? As mensagens revelaram um dos modos, né? Porque eles tinham um esquema de terror. Né? Um ministro tem medo também, tem medo da reputação, tem medo... E vocês viram o que aconteceu com o Ribeiro Dantas. Eles foram para cima de um ministro do STJ. Eles ameaçavam ministros do STF. E não é todo mundo que tem... Podemos fazer críticas ao ministro Gilmar Mendes, mas não podemos dizer que ele não é corajoso. E não é qualquer um que resiste o que um ministro Gilmar Mendes resiste. Então, eles tinham uma estratégia de terror que não era só contra também juízes, que fazia das instâncias revisoras, professores críticos à operação. Eu não conheço um professor crítico de verdade, não crítico de blá blá blá, mas crítico de verdade que não tenha sofrido perseguição da Lava Jato. Eu sofri, Pedro Serrano sofreu, todos os críticos de verdade sofreram, os professores de direito. E de que forma, Rafael? Assim por diante. Como é que essa perseguição acontece para o pessoal acadêmico? Processos judiciais. Processos judiciais. Processos judiciais. Busca e apreensão em escritório de advocacia, investigações, interceptação telefônica. Ou seja, lawfare de novo. Todos nós sofremos isso. Os advogados do Lula, naturalmente, né? Sim. Mas todos nós sofremos isso. Né? E se você acopla isso, o poder da grande mídia é uma força, Cláudio, que é difícil de resistir. Né? E muitas vezes as pessoas têm fragilidades
fragilidades não só do ponto de vista de corrupção, não. Tem fragilidades na vida íntima, tem fragilidades... E essa turma explorava tudo isso, né? Então, quando você pega esse sistema que eles tinham e esse conluio espúrio com a mídia, dá para entender, né, como que todas essas instâncias revisoras, gente com muito mais poder que aqueles agentes públicos de Curitiba, se rendiam. É claro que alguns participavam gostosamente daquele processo, né, enfim, daquela perseguição. Mas a maioria, tanto que agora a gente vê que mudou completamente a orientação. E eu até acredito que no próprio STF nós tenhamos alterações até de entendimento de votos, mesmo da parcialidade. Eu não estranharia ou não me surpreenderia, por exemplo, se a ministra Carmen Lúcia mudar o voto dela no caso, no HC da parcialidade, né, que julga a suspeição do Moro, porque os ventos mudaram e a pressão cessou, né? Então, eu acho que, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas era esse método autoritário, porque isso que é importante também entender. A Lava Jato é um projeto autoritário. Por isso que eu digo, a Lava Jato, na essência, é um projeto autoritário e não é à toa que pariu um filho como Bolsonaro. São autoritários de maneiras diferentes de se expressar, mas são tão autoritários quanto, né? Quer dizer, e se produzia porque eu pensava muito na questão do pânico moral, né? Quer dizer, você produz um clima de opinião muito ruim para quem se opuser, mas você está mostrando que, além disso, que também acho que havia também, digamos, o uso de expedientes judiciais contra aqueles que, porventura, fossem críticos à operação. Sim, sim. E aí, claro, tem não só a crítica do entendimento contrário, por exemplo, um juiz julga contrariamente a Lava Jato, era massacrado. Mas não era só isso, era massacrado pela opinião que externava ali num voto divergente da Lava Jato, mas também eles iam, isso está claro nas revelações aí das mensagens, eles, vamos pegar tal fulano, vamos começar a investigar aqui, fala lá com o fulano da Receita Federal, veja se não tem nada, vamos fazer isso só para pressionar. Vários momentos das mensagens assim, não, eu acho que nem tem fundamento, mas vamos abrir só para depois. Aí depois já fala com o jornalista, o fulano de tal. Veja. Já estava engatado, né? Estava tudo engatado, só que... Com órgão importante da imprensa, algum jornalista que já estava... Fez acusação, colocou na mídia, acabou. Acabou. Como que você vai recuperar isso? É dificílimo. Só que nenhum juiz quer enfrentar um troço desse, né? A gente tem pouquíssimos exemplos. Veja, por exemplo, o desembargador lá do TRF4, que tentou soltar àquela altura o Lula da prisão. Que foi o único crítico naquele momento lá diálogos, mas é uma coisa assustadora. Que naquela decisão que você lembrou há pouco, né, do estado de exceção judicial, ele foi o único que se opôs, né? Isso, exatamente. Exatamente. E ele foi indicado foi o único. O quinto constitucional, não é isso? Isso, exatamente. Pelo quinto. Ele era procurador, né, do município ele chegou a ser, acho que secretário de Negócios Jurídicos de Porto Alegre, na época, né, do PT e tudo, mas, enfim, é uma pessoa, né, respeitada no mundo jurídico, e as mensagens lá viam o que eles mexeram lá para tentar massacrar a pessoa, né? Então, é claro que isso não cabe numa ordem democrática, né? Numa democracia constitucional. Né? Agora, o Lula, no seu discurso, né, dessa quarta-feira, esse discurso, digamos, de retorno à vida pública, foi um discurso muito impressionante, eu acho, né? Ele estava, digamos, calibrado, e me chamou a atenção de que... O que me chamou a atenção é que o Lula fez um discurso claramente de ampliação do campo político, né? Ele foi muito categórico, dizendo, olha, não alimento mágoas, vou conversar com todo mundo. Chegou até mesmo, num dado momento lá, agradecer
aos elogios que o Rodrigo Maia dirigiu a ele. O Rodrigo Maia, que, como todo mundo sabe, foi, por exemplo, um ator muito importante no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, a gente poderia imaginar que ali houvesse, digamos, pontes queimadas, algo que não tem mais recuperação. Fabiano, do ponto de vista dessa sinalização, né, para um arco mais amplo de alianças, para uma aproximação entre diversos, não sei se necessariamente desaguando numa coalizão ou numa coligação eleitoral em 2022, mas do ponto de vista de uma articulação contra esse bebê de Rosemary, né, que nos governa hoje em dia, que foi parido aí pelo autoritarismo lavajatista, você enxerga espaço para isso a partir desse momento? Até porque a gente tem muita gente que percebeu também que o pai do bebê de Rosemary, no caso da Lava Jato, tem responsabilidade pelo cenário que nós temos hoje, de um país governado por alguém como o Bolsonaro? Assim, de novo, voltando ao artigo, né, do Moro, é engraçado como ele se refere ao Berlusconi, a experiência italiana e ao advento do Berlusconi. Àquela altura, em 2004, claramente envolvido em problemas, né, de corrupção, inclusive. Né? E aí ele diz assim, é engraçado quando ele fala para vocês verem como a luta contra a corrupção é algo que tem que ser mantida e tem que, né, ficar permanentemente vigilante. Lá no artigo não há percepção de algo óbvio, né? Que uma operação como a das Mãos Limpas, como a Lava Jato veio aprovar, né, em qualquer lugar que se faça isso, vai ocorrer o mesmo, se cria uma razia nas elites políticas, né, e um choque muito grande na opinião pública, né, que se vê ameaçada, né, se vê ameaçada pela corrupção, por um lado, por outro lado, aqueles que se contrapõem também se veem ameaçados pelos heróis, né, de ocasião, né, que são os protagonistas da luta contra a corrupção. Então, assim, é quase matemático, né, Cláudio? Assim, a política tem poucas equações, mas essa é uma delas. Né? Depois de uma operação, né, com essa ambição e dessa consequência do ponto de vista, né, da elite política, evidentemente que vem um aventureiro, evidentemente que vem alguém não compromissado com as instituições democráticas, né, como vem na Itália, como vem no Brasil. E estava lá no artigo. Mas o que o Moro interpretou é assim, não, que a luta contra a corrupção tem que continuar nos mesmos termos. A interpretação não foi o seguinte, não, a Operação Mãos Limpas produziu esse fenômeno. Berlusconi. O Berlusconi. Evidentemente, como a Lava Jato possibilitou, né, em grande medida, a opção eleitoral pelo Bolsonaro em 2018. Sim. Então, é muito engraçado, é muito curioso perceber, fazendo referência ao que o Rafael falava no início, né, o tamanho da ignorância, né, de atores do judiciário com tamanha importância política. Né? E aí, se fizermos aí uma análise das consequências para o Brasil desde a Lava Jato para cá, né, quantos anos nós vamos levar para reconstruir aquilo que foi perdido? Quiçá não recuperaremos nunca mais. Vou dar um exemplo. Toda a indústria de petróleo e gás, estava lá no discurso do Lula, né, e a engenharia e a engenharia brasileira, que vem se constituindo desde a década de 50, que nasce com o desenvolvimentismo, né, isso é engenharia, e o setor de construção, né, de infraestrutura, que foi dizimado. E esse setor... Porque não foi uma punição só aos dirigentes das empresas, né? Foi alguma coisa que destruiu a própria estrutura institucional das empresas, que poderia eventualmente mudar de mão se punem os dirigentes, se você não destrói essa estrutura produtiva, né? Ao arrepio das experiências de combate à corrupção de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão. Né? E você preserva as instituições, isso é crime você não fazer isso. É evidente, crime com a economia popular. Né? Então, tem uma consequência política importante, Cláudio, que esse setor que foi dizimado é um setor importante de intermediação de setores político-partidários, né?
com o Congresso, com o Executivo. O que eu quero dizer? São bases potenciais para determinados atores políticos. Por exemplo, com perfil de centro-esquerda, né? Com perfil partidário mais à esquerda, mas com disposição para fazer alianças ao centro, mas com plataformas industrialistas, com plataformas de defesa do emprego, de emprego formal, de emprego mais qualificado, de sofisticação, né? Sofisticação tecnológica, de formação dos recursos humanos, né? De formação de capital humano. Então, quem tinha esse interesse? Era a Odebrecht, era uma grande construtora dessa, né? Tinha interesse em sofisticar, né? Então tinha um diálogo mais fácil, tá certo, com partidos que com uma vocação mais estatofílica, desenvolvimentista estatofílica. E esses setores também tinham uma ligação importante com partidos tradicionais, como, por exemplo, o MDB, como o PMDB, como, por exemplo, o PSDB, como, por exemplo, o DEM. Então, eram setores dizimados da economia brasileira e que tinham um diálogo com partidos centro-esquerda, esquerda e partidos de centro-direita. Então, eram setores da economia que faziam uma intermediação interessante do ponto de vista do funcionamento da democracia. É claro que a gente não vai descuidar da corrupção. É claro que ninguém está querendo dizer que não se pode, que não se deve fiscalizar, que se não deve atentar para os bons procedimentos, que se não deve atentar para a lisura dos procedimentos, né, para o bem dos cofres públicos, etc. Tal. Ninguém está dizendo que isso não é importante, que isso não é fundamental. Né? Mas outras coisas são importantes e fundamentais que correm paralelo a isso, que ocorreram ao longo de décadas. Você não pode, em nome de uma operação, jogar fora. Né? E eu acho que o Brasil está numa dificuldade importante. Eu não sei como é que a política, fazendo aí jus ao nome do seu programa, né? Como é que a política vai salvar isso? Só a política vai salvar. Mas olha o esforço que vai ter que ser despendido para isso. Né? Porque o que é a economia brasileira hoje? A economia é agrobusiness. E qual é a interlocução política do agrobusiness, Cláudio? Rafael? Olha, é muito pobre. É muito autoritária. É incivil, quase. Tem que haver uma pedagogia política de décadas, né, para que esse setor consiga entender o que é democracia, o que é um partido, o que é eleição, para que serve. Não pode matar as pessoas, não pode matar o oponente. Existe uma coisa chamada inclusão, existe uma coisa chamada, né, formalização da mão de obras. Né? Esses termos, a cultura cívica desses setores é absolutamente primária. Não é que o serviço econômico é muito importante. Ninguém está dizendo que não é importante. É importante, mas a intermediação política é a pior possível. Então, a Lava Jato jogou fora. Então, isso que o Lula precisa também... Eu não estou dizendo que o Lula precisa perceber, né? Um animal político fora de série. Mas, assim, a correlação de forças, né, apresentada hoje na economia política brasileira é muito diferente daquela de 2002. Nós temos um país que se desindustrializou e a política se militarizou. Os quartéis se tornaram um locus de socialização política. O Planalto tem, sei lá, 6 mil militares. Correto? Assim, exagerando. Não está. E a economia... Você não está exagerando, esse que é o problema. E a economia é agrobusiness. Sim. Na época de 2002, 2003, quando o PT foi à presidência, tinha um militar. Estava ali, o Fernando Henrique tinha feito, né, muita coisa, inclusive a criação do Ministério da Defesa. Que deveria ser dirigido por um civil, né? Exatamente. Então, os militares estavam numa outra postura, não tinha militar e policial militar a dar com pau nos congressos, nas assembleias legislativas, né? E tinha indústria. Então, hoje, eu acho que a economia política brasileira é terra arrasada. Né? E a tarefa é muito mais difícil. Voltando à sua pergunta, assim, tem que haver uma coalizão da centro-direita, da direita até a esquerda para reconstruir os fundamentos da economia política brasileira, das instituições democráticas, da relação dos civis militares
e do funcionamento da economia. Isso aí é condição sine qua non para a gente pensar depois, né, na retomada de coalizões com mais clareza, centro-esquerda, centro-direita, e pensar numa alternância saudável daqui para frente. Me alonguei um pouco, mas eu achei importante. Não, eu acho que uma certa você, direção. inclusive aqui no final levantou um ponto. Eu hoje, falando com uma rádio, eu trabalhei em cima dessa questão também. Eu falei, olha, me parece que nós estamos, dada a destruição que foi produzida no Brasil, em boa medida pelo governo Bolsonaro. Eu estava pensando mais no governo Bolsonaro, que é um governo de destruição nacional, né? Mas mesmo se a gente pensar em todo esse processo longo, né, de desinstitucionalização, de devastação, promovido também pela voracidade aí da Lava Jato e coisas que vieram antes, é bom lembrar que os militares vão para o Ministério da Defesa por meio do Temer, né? O Bolsonaro piora, evidentemente, isso, porque ele bota militar em tudo quanto é lugar, né? Na saúde, até para a gente ver o que acontece, o militar da ativa, mas a coisa começa no Temer. Mas, além disso, acho que existe uma destruição nacional que talvez torne o próximo governo, seja ele qual for, né, não sendo, claro, o do Bolsonaro, um governo de reconstrução nacional, quase como de um país que sai de um conflito armado, né, que tem que passar por um processo de reconstrução. Muitas vezes, esses processos de reconstrução nacional são processos em que grandes alianças se formam, governos de união nacional, às vezes se chama, né, que ou se forma durante a guerra ou depois para o processo de reconstrução. Me parece que o próximo governo brasileiro, seja ele qual for, vai ter que fazer isso, porque a gente está deixando realmente algo devastado no país. Não é só a Amazônia e o Cerrado que estão sendo devastados, é o país como um todo, as suas instituições, políticas públicas que levaram anos para serem construídas. Enfim, a gente passa por aí também, não? Rafael, se quiser começar, ou não sei se o Fabiano quer completar. Concordo completamente. Uhum. Não, completo. Você está especificando no governo Bolsonaro, né? Eu fiz assim você foi um pouco mais atrás, né, inclusive. Um pouco mais atrás, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, que é a questão que o Temer, né, abriu o Ministério da Defesa, né, para os militares, mas acho que os militares entraram na política no final do governo Dilma e pressionaram, né, o impeachment, né, golpe, impeachment, né, fizeram um movimento absolutamente inadmissível. Inadmissível, né? E tem que haver uma discussão, né, com os militares para que eles retornem, né, para onde eles nunca deveriam ter saído, que fizeram a transição democrática, né? Depois houve um processo rico, né, de construção institucional nesse âmbito. Não é? Acho que o Otávio Amorim vem martelando muito, e outros pesquisadores, né, mas sou mais próximo do Otávio, então vem acompanhando o que ele vem escrevendo, e a intervenção dele é precisa. Não é? Sem isso, vai ficar muito difícil, mas não foi o Temer que convidou, não. Não é? Os militares estavam com as quatro patas dentro da política, onde eles não poderiam estar. Quer dizer, o Temer provavelmente, quando chama, já estava lidando com essa presença forte deles, né? No impeachment do Temer, essa negociação com os militares já foi feita. Quer dizer, eles participaram ativamente no impeachment da Dilma. O parlamentar, sim. Isso. Primeiro que o erro foi aí também, né, Cláudio? O impeachment já é um grande equívoco da centro-direita brasileira. A centro-direita brasileira está com um grande problema. Né? Porque eles deram esse passo, alimentaram o discurso da antipolítica oportunisticamente, porque não sabiam perder para o PT, não sabiam como ganhar do PT. Não esperaram. Né? Aquela coisa, né, do curto prazismo. Né? Não esperaram o momento certo. Né? Não quiseram esperar para ganhar no voto. Né? E deram esse mau passo. No que deram o mau passo, hoje eles estão com dificuldade de emplacar um nome. Teve que vir o Lula. Né? Lula teve que sair da prisão, depois teve que ter essa decisão maluca e surpreendente do Fachin, né? E o Lula ter aquela manhã iluminada, né, para clarificar o jogo. Tá certo? Quer dizer, né? Porque nenhum político de centro-direita, né, se apresentava para falar o óbvio. Não tinha capacidade. Por quê? Porque alimentou o discurso da antipolítica, porque em algum momento votou no impeachment lá, né? Endossou o erro. Tá certo? Então,
Agora, acho que Lula está fazendo um ótimo serviço para eles, né? Está chamando para diálogo, agora vamos retomar aqui vamos retomar o caminho aqui, né? De alguma maneira. Vamos ver se dá, né, Cláudio? Isso aí é um grande incógnita. Agora, Rafael, pensando um pouco especificamente no estrago no campo judicial, né? Ou seja, o que significou não só a Lava Jato, mas eu vou usar a expressão mais ampla, o lavajatismo nesses últimos tempos. E aí nós tivemos, inclusive, já algumas reações a isso, como, por exemplo, o Congresso aprovando a lei do abuso de autoridade. A discussão que também levou à aprovação, e até o Gilmar Mendes, que você lembrou bem, falou esses dias nessa mesma direção, do juiz de instrução, né? Porque o Moro, no fim, foi juiz de instrução e, ao mesmo tempo, foi o juiz que julgou o caso. Ele fez as duas coisas. Não pode, né? Essa reconstrução, especificamente no campo das nossas instituições judiciais, para que nem a gente caia, digamos, num emasculamento, né? numa castração do Poder Judiciário e das instituições judiciais para cumprir seu papel, mas também não caia, né, na ditadura dos juízes, né? Ou do Ministério Público, nessa situação em que, enfim, se produz esse estado de terror judicial que a gente viu nesse período recente. Qual é o caminho para a gente tentar, vamos dizer, nem deixar de ter as instituições fazendo a sua confusão de órgãos de controle, mas também não cair nessa condição, claro, digamos, tirânica, jacobina, né, do que o Judiciário assumiu nesses últimos tempos, junto com o Ministério Público? Claro. Essa é uma pergunta excelente, também a resposta é muito difícil, mas me parece que a gente passa pelo menos por dois caminhos. Primeiro, eu sempre insisto muito, a gente precisa fazer como se fosse uma justiça de transição agora. A gente precisa passar limpo a Lava Jato. Não dá para falar, tá, e bola para frente. Não, bola para frente, daqui 5 anos, 10 anos, vão ter outra Lava Jato. Né, com outros atores, mas na essência a mesma coisa. Né, como aí os militares estão de volta. Por quê? Porque não passamos a limpo esse passado e esses fantasmas voltam. Então, a primeira coisa é a responsabilização desses agentes públicos. Não é só anular os processos, eles precisam ser punidos de maneira exemplar, né? Porque é isso que vocês estão dizendo. Os danos que esses agentes públicos causaram ao país são danos inestimáveis, né? Em todos os sentidos, e também econômicos. Veja, e uma coisa que me chama muito a atenção para ver o grau de canalice dessa gente, eles falavam à época, porque eu, por exemplo, Valfrido, Vardi e alguns também, a gente sempre batia muito nessa tecla, precisa preservar as empresas, que é também uma coisa óbvia, que em qualquer país faz. Preserva a economia nacional e pune os executivos. Aí eles diziam, isso não é papel do judiciário. Eu estou aqui para punir. E nós, o que nós vimos lá nas mensagens? Que eles discutiam isso, preservação dos bancos, por exemplo. Não vamos fazer uma operação lá, senão vai ter problema. É claro que eram os bancos que pagavam as palestras deles também. Mas vejam, havia essa discussão. É que realmente eles tinham um plano, né, de destruição do país, porque não dá para ver de outra forma. Veja, aí entram muitos... Na minha visão, que eu falava isso, também me chamavam de maluco, mas hoje também eu acho que maluco é quem não vê sob esse ângulo, havia uma influência estrangeira óbvia na Operação Lava Jato. Né? Então, e todos vamos dizer, os mercados que foram abertos pela Lava Jato, países que tinham interesse, influência na Lava Jato, se aproveitaram. Né? A gente falava, por exemplo, da influência dos Estados Unidos na operação. Eu lembro, em reuniões públicas, uma vez, isso foi um constrangimento enorme, eu lembro o professor Celso Antônio, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, uma grande referência, ele falou isso numa reunião, um sujeito que, para chegar no dedão do pé do professor Celso, precisa comer muito arroz e feijão, o repreendeu publicamente, como se ele tivesse, assim, perdido a razão. Né? E agora... havia uma relação carnal
né, com agentes, por exemplo, do governo norte-americano. Então, foi também uma guerra de mercado, né? Agora, para voltar ao fio aqui da nossa conversa, de um lado, responsabilização, né, de todos esses agentes, e, por outro lado, uma refundação do sistema de justiça, que foi, inclusive, sinalizado pelo próprio ministro Gilmar, na decisão, quando ele estava proferindo o voto dele, ele falou isso. No início do voto dele, ele falou, precisamos refundar, ele falou da Justiça Federal, mas me parece que todo o nosso sistema de justiça precisa ser refundado. Não só para que mudanças institucionais também óbvias, como você bem colocou aqui, a separação entre instrução e julgamento, quando a gente fala isso em outros países, entre aspas, avançados, os caras falam, não é possível que vocês estão nesse estágio ainda, né? Que é uma coisa ridícula. E aqui é uma reação muito forte contra isso, né? Contra. Imagina uma lei de abuso de autoridade, que assim, você pega lá o que está escrito na lei de abuso de autoridade, eu falo, como que um juiz pode ser contra isso? Como que não tem vergonha de ser contra um troço desse? Né? E a nossa antiga lei de abuso de autoridade é da época do regime militar, troço completamente anacrônico, né? Então, a gente vai precisar mudar completamente o sistema de justiça e, sobretudo, a forma de acesso a essas posições no sistema de justiça, aos cargos do sistema de justiça. Não dá para ter um sistema de justiça composto de gente branca de classe média alta, que, não sei se vocês viram esses dias, que é de um ridículo atroz também, uma associação de juízes, um dos cursos que eles estavam dando para os juízes era como se prepare para a sua aposentadoria para mudar para os Estados Unidos. Sim. Não dá para ter um sistema de justiça composto com pessoas com esse perfil. Não tem como dar certo. E a magistocracia que o Conrado menciona? Não, o Conrado está muito correto e ele é muito corajoso na crítica que faz. Né? Ele é muito corajoso na crítica que faz. É claro que nós temos também, sempre quando a gente generaliza, a gente comete injustiças. A gente tem excelentes juízes. Mas não dá para a gente ter excelentes juízes como na verdade, é um acidente ter um grande juiz. Hoje, o sistema que nós temos é um acidente ter um juiz espetacular. Não dá para ser assim. Né? Então, a gente precisa... E aí, como o Fabiano estava dizendo, e aí eu tomo de empréstimo a expressão dele, a política vai salvar a economia e a política vai salvar o direito também. Né? Porque o jogo... Se o universo da política também não chegar a um consenso de que não se pode colocar o sistema de justiça no jogo político, nós teremos em breve outra crise. Não dá para colocar o juiz para jogar. Entendeu? Só que isso tem que também partir... É o mundo político que dá essa sustentação. O direito não está aí... você não encontra o direito e dá a mão para ele, bom dia e tal. O direito depende também de uma sustentação da ordem democrática ali. As pessoas precisam ter consciência, e a gente vai ter que avançar nisso, do mesmo modo que a gente está com a economia devastada, a gente está com as instituições devastadas, o direito está devastado. E a gente não pode também cair no equívoco de considerar que agora, com essa decisão, né, dessa semana, tudo voltou à normalidade e que as coisas voltaram, que a Constituição voltou a ter vigência e que agora voltamos ao leito da democracia. Isso não vai acontecer dessa maneira. Então, é importantíssimo também ter clareza que o direito é muito frágil, sobretudo no Brasil. É muito, muito frágil. A gente viu isso. Não foi também, isso é importante, não é? Tem essa expressão, essa frase que me irrita profundamente, que as instituições estão funcionando, as instituições estão funcionando. O Fabiano é um dos que fala isso o tempo todo, viu? Depois você cobra dele. Porque assim... Não é verdade. Não, isso é uma sacanagem isso tá com o Fabiano, claro, é só uma brincadeira. Eu respeito a posição, mas não... Mas não é você, né, Fabiano?
E, assim, não dá para imaginar que o funcionamento normal das instituições no Brasil seja esse, né? De modo que é isso, nós precisamos, como vocês estão bem colocando, vai ser isso que seja um governo de reconstrução nacional, e não um governo de mais 4 anos de destruição nacional, como você colocou, Cláudio. E agora, pelo menos, a gente tem essa esperança, né, de que a gente tem, pelo menos, um contraponto, e um contraponto viável, né? Eu não sou cientista político, nada, mas me parece que o cenário... Muito bem. Então, a gente está chegando no final. Fabiano, eu vou te jogar uma batata quente, tá? Vou perguntar na chinfra para você. Lula livre, né? Agora. Mas é Lula lá? Não, a pergunta é a pergunta do momento, mas eu acho que ela está partindo de uma premissa também duvidosa, né? É Lula livre mesmo, né? Bom, o que a gente tem que primeiro examinar é a premissa, né? Se é Lula livre, né? Nós temos aí críticas já do Supremo, a gente sabe da característica da Corte, que assim, a influência de um indivíduo ou uma ministra é muito grande, então a premissa aí é um pouco incerta. Mas, em mantida a premissa, Lula lá, eu acho que se a gente tirar uma fotografia do momento, o Lula certamente é personagem político, a liderança política capaz, né, de fazer essa composição e levar à frente, porque a questão se a candidatura é sustentável. Tirar uma fotografia, observar um survey e colocar nomes é uma coisa. Outra coisa é ser uma candidatura sustentável, aí levar uma campanha e sustentar essa candidatura. Isso o Lula sabe fazer, não vejo nenhum outro ator político com essa capacidade. Mas queria colocar aqui como consideração final, dizer que foi um grande prazer, um grande aprendizado, Rafael. É sempre um grande prazer dialogar com você, Cláudio. E foi uma felicidade, uma satisfação fazer parte do programa. Um grande abraço aí. Obrigado, Fabiano. Rafael, então, suas palavras finais também. O Fabiano já encerrou, então eu já passo para você. Vamos lá. Na verdade, só quero mais uma vez agradecer o seu convite, Cláudio. Foi um aprendizado, foi meu aqui, Fabiano. Aprendi muito, sempre aprendo muito com vocês. Eu adoro conversar com gente que não é do direito. Isso, para mim, é sempre muito mais enriquecedor. Então, foi uma oportunidade muito bacana e é isso, o Fabiano colocou muito bem. Agora, embora tenha sido uma vitória enorme para o campo democrático, né, essas últimas decisões do Supremo, nada está garantido. Claro que há uma probabilidade, me parece que é provável que tudo isso se confirme, porque o vento mudou, o contexto é outro. Mas temos que nos manter vigilantes, e de modo que a gente tenha em 2022 uma mudança de cenário político e que a gente volte a ter um governante dentro dos parâmetros que a Constituição brasileira estabelece. Muito bem. Um governante normal. Sim, esperamos. Normal. Exatamente, porque isso está longe da gente ter por hoje. Bem, gente, eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois, ao Rafael, ao Fabiano, por essa conversa ótima. Acho que foi muito interessante. A gente está realmente num momento crucial da história brasileira recente. Acho que estamos vivendo uma situação muito particular e acho que tem muita incerteza ainda pelo que vem pela frente, mas pelo menos a gente tem um pouco menos de incerteza depois dessa conversa. Podemos ter novas incertezas, mas não as que a gente talvez tivesse antes, pelo menos algumas delas, né? Então, quero, de novo, agradecer a vocês e fechar aqui agradecendo a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast e até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.